Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia a todos. Queria desejar esse bom dia àqueles que agora estão se levantando e também uma boa tarde, uma boa noite a quem verão esse vídeo mais tarde. Eu queria começar a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por tudo que Ele tem suscitado em nosso coração e por tudo aquilo que Ele tem nos dado. A você que acordou, um bom dia. A você que ainda vai dormir, pois passaras a noite trabalhando com a fadiga do corpo, cansado, uma boa noite, né? Porque para quem trabalha à noite, seria uma boa noite, pois seu dia é a noite e o dia é sua noite. Queria começar este dia rezando este salmo com vocês, pois fala de amor, de misericórdia e também de perguntar a Deus, né, o que é o homem, para dele lembrar com todo carinho. Pois diante da magnificência de Deus, não somos nada. Não somos nada. Salmo 8, né, que é o Salmo de Davi, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois se eleva a tua magnificência acima dos céus. Da boca das crianças e dos lactentes suscitastes o louvor diante dos teus adversários para acabar com o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas e as coisas que criastes, o que é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para que o visites? Tu fizestes pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituístes acima das obras de tuas mãos. Tudo sujeitastes aos seus pés, todas as ovelhas e os bois, além de todos os animais do campo, os pássaros dos céus e os peixes do mar, e de todo ser que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Esse salmo de louvor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E de fato, o salmista começa a contemplar a criação, contemplar a vida do homem aqui na terra e contemplar esta obra que nos destes desde a criação. E que bonito é isso, porque Deus sujeitou ao ser humano todos os animais, toda a natureza, para que nós cuidássemos dela. Felizmente, por nossa natureza ser fraca, ter um pouquinho de dificuldade, acabamos de destruir a natureza de Deus e também de destruir a natureza humana, transformando em coisa ou alguma coisa que não está no agrado de Deus. É o que vamos ver daqui a pouco. E queria rezar com vocês agora uma oração que eu acho muito linda, que é uma oração de perdão.
E aproveito aqui para pedir perdão àqueles que estão nos assistindo, que trabalham comigo, que estudaram comigo, que me conhecem e conhecem minha pessoa. Eu estou aqui falando de Deus para vocês e muitas das vezes eu não expresso Deus na minha vida como devia. E tenho essa dificuldade. Falo muito palavrão, sou muito estressado, falo o que não devia falar. E por este motivo, queria rezar com vocês esta oração, porque talvez hoje eu tenha magoado alguém, né, no meu trabalho. Talvez você se sinta magoado com a minha palavra, com alguma coisa que eu digo, mas muitas das vezes, vamos ver daqui a pouco, que às vezes se torna tão inconsciente. E nós não temos consciência muitas das vezes de nossos atos. Segundo a Sagrada Escritura, pecamos por ignorância. E quando temos consciência o fazemos, pecamos ainda vez maior, porque conhecemos o pecado que estamos pecando. Então eu queria pedir a Deus essa graça de confessar a vocês e pedir perdão junto com vocês a esta oração tão linda, que é o mea culpa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E confesso a vós, anjos, a Virgem Maria, que peço a vós, a Virgem Maria, os anjos, que rogueis por mim, ó Deus, por minha graça. Creio que eu esqueci da oração, mas confesso agora todos os meus pecados. Que eu pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, ó Deus, que pequei muitas vezes. Por isso peço a graça do Senhor e a intercessão da Virgem Maria e dos anjos, que rogue pelos meus pecados e perdoe por vossa graça, que eu nunca torne mais a pecar. E diante disso eu queria começar tentar uma série de vídeos com vocês, pelo menos nos finais de semana, é o período que eu tenho mais tempo, para meditar e falar, conversar com vocês sobre essas obras que são belíssimas e que nós católicos, todos nós católicos, deveríamos pelo menos uma vez na vida estar lendo, pois se trata de moldar o ser humano à sua melhora, nos moldar. Seja você ateu, que não acredita em Deus, mas que tenha vontade de melhorar, seja você cristão. Se torna uma forma de buscar mais a Deus, de querer ser mais de Deus. Muitas das vezes as nossas expressões de fé são divergem, mas devemos buscar constantemente essa vontade de conhecer Deus, a viver em Deus. Cito aqui uma santa que estudei um pouco, sobre sua vida, mas é bastante interessante. Era uma escrava chamada Santa Baquita, que quando olhava para a natureza, ela contemplava a natureza e perguntava: quem é o dono desta natureza? Que patrão é esse que nos patrocinou tão grande beleza? Eu quero servir este patrão. Mesmo sem conhecer Jesus, sem conhecer Deus naquele período, ela já amava. Que muitas das vezes, diante das dificuldades da vida, nossa tentação é de achar que Deus não existe. Quando começamos a questionar por que tanta fome no mundo, tanta doença, por que dessa pandemia, às vezes a tentação
é de achar que Deus virou as costas para nós. Para os ateus, pergunta se é que Ele existe. Se Ele existe, nunca fez nada por nós. E a dúvida sempre vem em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que a gente desacredite na palavra de Deus e também desacredite na natureza que olhamos. Mas esquecemos de perceber, de ver que é o homem mesmo que acaba destruindo, deformando a natureza de Deus, a natureza humana. Não porque Deus quer, mas pela liberdade dada por Ele. Para entender melhor, vou ler algumas partes do livro, que é esse que eu citei no último vídeo, que é do Pedro Aberlado, que foi um sacerdote católico, né, e também um grande pensador, que é esse aqui: Ética ou Conhece a Ti Mesmo, que não deixa de fazer alusão ao que Aristóteles, que Sócrates, chamado pai da filosofia, né, tinha no oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E para nos tornarmos um bom ser humano, devemos nos conhecer primeiro, compreender quem somos, nossas fraquezas, nossas fortalezas. E muitas das vezes não nos conhecemos esta nossa capacidade de ir além das aparências. Às vezes não deixamos nos levar pelo parecer, não do ser, mas pelo parecer ser. Uma nossa tentação é de querer se mostrar para os outros uma coisa que muitas das vezes não somos. E é natural isso. Às vezes capeamos um ser egoísta, se mostrando de humilde. Capeamos nossa personalidade. Aliás, eu estava lendo tempos atrás um artigo bastante interessante, faz muito tempo, na minha formação filosófica, que dizia sobre a personalidade. Personalidade vem de prosopon. Prosopon, para os gregos, era máscara. Que nas festas que tinha naquele período, cada um levava a sua máscara. Personalidade veio de prosopon. Muitas das vezes nossa personalidade é maquiada, que só quem nos conhece verdadeiramente é a nossa família. É aqueles que estão mais próximos de nós. Os que não estão, não nos conhecem. Então, muitas das vezes a tendência é nos mostrar diferente daquilo que realmente somos. E para moldar isso, é necessário que nos conhecemos. Quem sou eu? Esse quem sou eu foi uma oração de São Francisco de Assis, que converteu São Bernardo, que posterior vai ser um dos escritores da vida de Francisco. Uma oração belíssima, que Bernardo via São Francisco rezar: quem sou eu? Quem és tu? Quem sou eu? Ele perguntava quem era ele e perguntava para Deus: quem és tu? Quem sou eu? Ou seja, eu mesmo não me conheço e nem conheço inteiramente a Deus. Sou um ser ainda incompleto. É bastante interessante pensar dessa forma, porque na medida que vamos nos conhecendo, abrimos o nosso coração para acolher também os outros. Para dizer: opa,
Por me conhecer, cuidado. Eu não posso me aproximar de ti, ou você não pode se aproximar de mim. Aprendemos a dizer não e sim ao mesmo tempo, nos momentos em que vamos nos conhecendo. Quando se fala do primeiro mandamento da lei de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quer dizer o quê? Para ti amar a Deus e ao próximo, tu tem que se amar, tu tem que se conhecer, tem que se compreender. E tomar conhecimento de si mesmo não é fácil, pois muitas das vezes aquilo que apontamos de erros aos outros, e quando nos conhecemos, percebemos que o errado muitas das vezes somos nós. Eu vou começar por mim. Muitas das vezes a minha tentação é de querer se achar melhor do que o outro, mas quando se deparo na oração, percebo que eu sou pior. Eu digo não gostar de fofoca, mas muitas das vezes, sim, em certas reuniões, quando me percebo, estou falando da vida alheia, que não devia. Digo não gostar de pessoas egoístas, mas muitas das vezes sou egoísta. Tem uma máxima no campo político que diz assim que chama-me daquilo que tu és. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Mas vamos ler aqui um pouquinho do prólogo, que é bastante interessante, do Pedro Abelardo, que diz assim: chamamos de costumes os vícios e as virtudes da alma que nos tornam inclinados para concretizar obras boas ou más. Costumes nada mais é, no campo da moral, nosso comportamento. No campo da ética, que moral quer dizer costumes. E ética vai refletir nossa moralidade, nosso comportamento. Então é isso que começa. Chamamos de costumes os vícios. Outro dia dava uma aula que falava a questão da etimologia do ethos. Ethos que vem de a ética vem de ethos. E na sua etimologia originária, ethos está ligada à morada, moradia, convívio, habitar. Segundo os filósofos, ética está ligada ao modo de ser. Mas a primeira palavra em si, do originário, faz mais sentido, porque só devemos orientar nosso comportamento dentro de uma comunidade. Se estou sozinho, quem não me vê, somente Deus, para quem crê. Mas para quem não crê, se estou só, não tem necessidade de ser ético. A ética só vai haver uma necessidade no meio da comunidade. Então, meus comportamentos, de fato, precisam ser moldados por alguma lei, por alguma regra, ou mesmo por nossa consciência, que chamamos de consciência moral. Os vícios e os bens, contudo, não pertencem somente à alma, mas também aos corpos. Lembrando que aqui entra uma espécie de fenomenologia. Aqui tem uma fenomenologia hegeliana, e também é de Stein, e também é fenomenologia de Batista Mudin, então, ele trabalha muito essa questão da fenomenologia. O que é fenomenologia? É o estudo do fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que se manifesta na natureza. E o homem só se manifesta
através do seu corpo. O homem sem o corpo não é nada. Você só vê o homem através do corpo dele. É isso que ele quer dizer. Tá? Os vícios e os bens, contudo, pertencem somente à alma, mas também aos corpos. Ou seja, razão e aqui, da alma que está ligada à nossa carnalidade, ele vai chamar de concupiscência. A razão e aqui. Todo o nosso princípio ativo, tudo que fazemos começa por aqui. Pelo pensamento. O que pensamos, através do pensamento, agimos. É mais ou menos aquilo que René Descartes dizia: penso, logo existo. Ou seja, a nossa existência se torna capaz por aquilo que pensamos. Mas o nosso pensamento só é plausível através do corpo. Tá? Isso é bastante filosófico. Como a fraqueza corporal ou a força que chamamos de vigores do homem, lentidão e velocidade, falta de freios e retidão, cegueira e visão. Então, para diferenciar cada um dos pares citados, isto é, vícios de virtudes, utilizamos do termo da alma. Por isto, os vícios da alma são contrários às virtudes, como se dá entre os pares opostos, justiça e injustiça. Justiça, virtude, e injustiça, vício. Fraqueza e firmeza da vontade, intemperança e temperança. Então aqui ele faz uma dialética, uma dualidade entre os vícios e virtudes. As oposições. Aquilo que a fraqueza de vício e firmeza de virtude. Alguns vícios de bens da alma não se relacionam com nossos costumes, de modo que, se não serve para dignificar a vida dos homens, eles também não podem condená-la. A incapacidade de compreender, a falta de perspicácia criativa, a dificuldade de memorização, a ignorância e o conhecimento são estados comumente observados na mente humana. Estes estados, por poderem ser encontrados nos homens bons e nos maus, não são oriundos dos costumes, nem tornam a vida mais honesta ou torpe. Talvez ele queira dizer que alguns pensamentos que advêm nos coração do homem, na cabeça do homem, na razão do homem, mas que não afetam a nossa comunidade, nossa moral, seja pensamento bom ou mau, não danifica a vida digna do homem. Por exemplo, muitas das vezes estamos talvez com um pensamento querendo fazer algo que para nós é normal, que talvez para os outros não é, mas que mesmo assim não afeta na vida do ser humano. Por isto, como indicado acima, chamamos de vícios da alma para excluir o que antes sustentamos, pois eles inclinam os fracos para as más obras, isto é, inclinam a vontade para que minimamente lhe convém alcançar ou omitir. São um livro bastante interessante. Qual a distância presente entre o pecado e o vício
que nos inclina ao mal. Este vício da alma, acima definido, não se identifica com o pecado, nem o pecado confunde-se com a ação má. Só para explicar isto, está irado, isto é, facilmente inclinado de ser influenciado pela ira, é vício. Inclina a mente para um estado de impetuosidade governado pela irracionalidade. É óbvio que este estado muito pouco nos convém. A raiva, por exemplo, é um vício, que na verdade é desculpa do estresse. Estou estressado, fico logo com raiva, xingamos alguém, que muitas das vezes é algo até que natural de cada personalidade. Se você olhar, o ser humano tem sua individualidade, cada um tem o seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir. Tem aquele que é espontâneo, mais alegre, extrovertido, tem aquele que é mais calmo e tem aquele que é mais agitado. É o ser humano em si. Ora, o vício está na alma e por isto é comum termos para a ira, ainda que não sejamos diretamente movidos por ela. Ou seja, estar irado, estar estressado é um vício da alma. E que vício esse se trava através de exercícios mentais e físicos para se afastar. Estou fazendo um propósito de chegar a 80 quilos, eu que estava com 139, eu passei para 135. Agora não sei quantos quilos estou, espero estar com menos. A ideia é chegar a 80 quilos. E estou falando do exercício de comer menos daquilo que eu comia. E perceber que eu tinha muito pecado da gula, do comer em excesso. E de como isso nos faz mal, o excesso. De como a vida desregrada, sem uma certa regra, nos faz mal. Vamos comer como se fosse o último dia, pois amanhã vamos morrer. Eu pensava muito desta forma. E isso estava me prejudicando. Mas que agora, fazendo esse tipo de exercício, tanto na área da alimentação quanto das atividades corporais, percebi que quanto minha vida melhorou de 70% a quase 100%, pois nunca é perfeito, sempre tem uma coisinha que falta e sempre estamos reclamando de alguma coisa, porque a tendência do ser humano é sempre buscar alguma coisa para a sua vida, é nunca estar satisfeito. Mas aquilo que eu já consegui, que eu tenho hoje, eu agradeço muito a Deus. O mesmo pensamento vale para uma deficiência no caminhar, pois chamamos o homem de manco por possuir esta deficiência em si, de modo que continuamos a denominá-lo assim, mesmo nas situações em que não esteja efetivamente mancando. Ou seja, são os nossos olhos que damos vícios aos outros, muitas das vezes. O deficiente, muitas vezes, o problema dele não é um problema para ele. Nós que vemos com certo problema. Mas eles não têm problema nenhum. Eles conseguem viver de uma vida melhor, normal, até melhor que nós mesmos, sã de saúde, como nos julgamos ser. O seu vício, por isto, permanece mesmo sem que ocorra qualquer ato com o viciado. Ou seja, o fato dele ter uma deficiência, é algo permanente nele. Muitas das vezes nossos vícios mentais se tornam permanentes. Isso significa dizer que pecamos. Aí ele vai diferenciar logo a questão da má vontade, boa vontade, que a gente pode ver depois.
do que é o ser humano, mas tem coisas que é pertencente a cada nossa personalidade, como acabamos de citar. É uma leitura enriquecedora, muito boa, né? Eu aconselho muito ler, comprar esse livro, quem puder comprar. Aliás, livros não são caros, tá? Muitas das vezes o pessoal, tal livro é caro, mas o cara consegue passar a noite todinha, né, numa balada, gasta 200, 300 reais em uma noite e não acha caro. E você dá 20, 30 reais num livro que vai enriquecer a mente, o coração, o corpo e a alma. Às vezes a pessoa acha caro. Por exemplo, aqui são uns livros. Além ali, tem uns outros 200, quase 300 agora que estou comprando, que é bastante interessante. Aqui, talvez em algum outro momento podemos conversar sobre ele. Ainda estou lendo, é um livro bastante denso, Livro Negro do Comunismo, bastante interessante. 1964, que é o elo perdido do Brasil, os arquivos do Serviço Secreto Comunista, que fala também sobre esse golpe, essa revolução que teve, né? Também chegou recentemente, estou lendo aos poucos, A Verdade Sufocada, de Carlos Brilhante Ustra, considerado pela esquerda como o vilão da história dentro da ditadura militar que houve no Brasil, e considerado pelo pessoal da direita não que um herói, mas alguém que ajudou bastante a queda dos comunistas no Brasil. Enfim, são livros que nos enriquecem nossa cultura, nosso pensamento, mas eu quero dar continuidade a estar com vocês aqui. Catecismo da Igreja Católica, que seria bom que, pelo menos uma vez na vida, antes de morrer, lêssemos, porque é um livro que nos ajuda bastante a conhecer a fé católica. Aí eu faço um desafio a você que não é católico a ler o Catecismo da Igreja Católica, a você protestante que não é católico, que não conhece a doutrina da nossa igreja e que queira conhecer, leia, pois eu creio que vocês vão gostar muito. É uma obra que foi promulgada pelo Papa João Paulo II no ano do seu pontificado, se eu não me engano, no ano de 1996, se eu não me engano. Tem, se eu não me engano, em novembro, e tem por volta de mais de 20 anos este livro, tá? É muito bom, é muito interessante. Consiste o Catecismo da Igreja Católica. Vamos ver aqui no sumário, que não lembro muito bem de cabeça. Ele tem 4 capítulos, tá? Tem 4 capítulos. 4 capítulos não, 4 partes.